Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus 5, melhor, Mateus 7. Nós estamos numa batida da pregação do monte, a pregação do monte onde Jesus começa a descrever o caráter de um discípulo. E este sermão teve o seu prosseguimento, através de Mateus 5, que nós já verificamos e já compartilhamos alguns trechos de Mateus 5, avançamos hoje, Mateus 6, e nós entraremos agora no capítulo 7. Nesse primeiro momento, do versículo de Mateus 5, nós esboçamos o relacionamento de um discípulo com o mundo e com a lei, e que passou pelo capítulo 6, onde foi examinada a vida de um discípulo no mundo, que tange ao seu relacionamento com o Pai. Agora, em Mateus 7, nós vamos ver justamente o relacionamento desse discípulo com as pessoas. Uma coisa é o relacionamento com o mundo, uma coisa é o relacionamento com o Pai, e uma coisa é o relacionamento com as pessoas. A palavra de Deus diz, inclusive, como é que eu posso dizer que eu amo ao meu irmão, a quem eu vejo, que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo. Então, a gente precisa realmente dispensar amor e amar realmente ao próximo, ao nosso irmão, como Deus nos tem amado. E julgar, a gente vai falar de julgamento no reino. Julgar é algo muito complicado, Eu diria assim, só o Senhor é o justo juiz. A gente vê no mundo a prática da justiça é uma prática muitas vezes falida, muitas vezes injusta. A justiça querendo ser justa e muitas vezes cometendo injustiças. A gente tem ouvido de julgamentos de pessoas que algumas delas estiveram até no corredor da morte, para serem eletrocutadas, e por uma ação, por um evento em que foi levantado sobre aquela pessoa, sobre a vida daquela pessoa, sobre a verificação daquele crime que estava como certo, dado àquela pessoa que iria ser morta. Ela tinha como o desfecho final a pena de morte, e se verificou que ela não era culpada e que ela estava presa injustamente. Quantos e quantos casos a gente tem ouvido, especialmente nos Estados Unidos, que tem pena de morte, de pessoas que, eu diria, por um milagre de Deus, por algo que só pode ser algo realmente extraordinário, em que essa pessoa é tirada do corredor da morte e é colocada em vida, após anos e anos de prisão. Então a gente observa, e não é à toa que a Sagrada Escritura nos diz, como em Isaías 64, 6, que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Em Mateus 7 diz também, como é que eu posso desejar tirar uma trave do olho do meu irmão, se eu não consigo tirar o cisco? Ou melhor, como é que eu posso querer tirar o cisco no olho do meu irmão se eu não consigo tirar a trave do meu olho? E para você tirar o cisco do olho do seu irmão, muitas vezes você tem que ter sensibilidade. Tirar a trave do olho talvez seja algo fácil. Você com uma trave mete a mão e arranca fora. Agora, tirar o cisco, você tem que ter cuidado, sensibilidade. E nesse relacionamento, na forma de nós nos conduzirmos, de nós nos relacionarmos, e especialmente, que é o tema desta noite, julgar, é algo que precisa muito, muito da direção de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, talvez eu fuja um pouco da forma como eu gosto de pregar, que é indo para lá, indo para cá, chegar até aí perto de você, dançar, falar, cantar, enfim. Talvez hoje eu fuja um pouco, e eu pretendo, vou fazer o possível para mim, colocar essa camisa de força, entre aspas, e seguir realmente o script
que a gente tem aqui, porque são muitas informações, são muitas leituras. Eu acho importante a gente compartilhar isso hoje, né? Não que se a gente tivesse solto, a gente não faria, mas eu quero realmente me ater, porque nessa ida de vinda, né, você vai, e você fala, e você dança, e você, né, brinca, você conta um causo, e você, enfim, faz uma graça, né? E esse negócio de julgamento hoje foi até interessante, abrindo um parênteses, né? A gente fez um concurso, para não deixar de contar um caos, né? A gente lá na... A gente, alguns anos, na França, passeando na França, eu, minha esposa, meus filhos, a Suzana até estava conosco, com as filhas dela, nós estávamos lá numa parte do hotel, e lá naquela parte do hotel nós fizemos uma brincadeira de um concurso de dança, né? Então, os dançarinos, era eu, o Mateus e o Pedro, e os jurados, né? Foi o Lucas, que eu brinco com ele, o magistrado, a Ruth e a minha esposa. Só que, né, aquele julgamento, aquele ato em si foi evado de vícios, né? E foi um julgamento mais injusto que eu já vi na minha vida. Olha, fiquei em último lugar, como é que pode eu ficar em último lugar como dançarino? Você olha para o Mateus, parece um verdugo. Olha para o Pedro é Ed, o cara é bom, o cara é dançarino. Esse é bailarino. Agora, eu ficar em último foi a maior injustiça. E hoje, em casa, a gente teve uma reprise, mais ou menos, né? Com os jurados, jurado feminino, né? A Ingrid, a Bianca e a minha esposa, né? O magistrado foi tirado, falaram para ele não poderia participar do julgamento, foi retirado, e a gente pôde ver realmente que o rei da valsa, o rei da dança, não é, bicho Pedro? Enfim, isso aqui é só para a gente distrair, mas a gente precisa realmente ter esse senso de julgamento muito afinado com o que Deus quer. E se a gente pegar o texto que nós vamos ler em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 a 6, já começa dizendo assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na traves que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos dilacerem. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a Tua palavra aqui, ó Deus, de forma que tudo que o Senhor deseja que seja compartilhado nesta noite, nós possamos fazê-lo, ó Deus, na direção do Teu Espírito, Pai. Não permita, ó Deus, que a gente venha devagar, que a gente venha se estender, mas trava a língua, ó Deus, realmente coloca freio na minha língua, Senhor, para que somente, ó Deus, aquilo que deva ser falado e compartilhado seja feito segundo a Tua vontade, ó Pai. E nós possamos, nessa tônica, Senhor, seguindo esse estudo, realmente aperfeiçoar, ó Deus, o nosso relacionamento,
que não é não só um relacionamento de discípulo com o Senhor, não é um relacionamento de pai, não é um relacionamento, Senhor, que se limita do filho com o pai, mas um relacionamento, ó Deus, que se estende quando nós temos que nos relacionar com o irmão, uns com os outros, ó Deus. E que o Senhor possa, assim, fazer com que a nossa mente se abra, que nós possamos entender e, baseado nos teus princípios, ó Deus, primeiramente, não julgar, não querer julgar, mas isso não quer dizer também que nós não possamos julgar, mas quando fizermos, possamos fazê-lo com sabedoria, com discernimento e com a justiça que vem do Senhor, ó Pai. Porque só o Senhor, só o Teu Espírito pode nos fazer realmente julgar todas as coisas da forma como o Senhor olha, como o Senhor vê, como o Senhor enxerga. E só o Senhor é quem enxerga realmente a mente e o coração do homem, Pai. Portanto, ajuda-nos nesta noite, ó Pai, a dissecar este tema, a expandirmos, a nos realmente ampliar o nosso conhecimento, ó Deus, para que em tudo possamos exaltar o Senhor e tudo seja feito para a honra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Não julgueis. E a palavra de Deus diz para não julgarmos. E é algo muito difícil, né? É não julgar. Este princípio não significa que os discípulos nunca devem fazer quaisquer julgamento ou expressar opiniões, pois o verso 6 seria impossível de se aplicar caso os discípulos nunca pudessem exercer julgamento de alguma forma. Não podemos identificar um cachorro ou um porco sem exercermos alguma forma de julgamento. E isso a gente precisa ter. E a gente só pode decifrar, entender quem é cão, quem é porco e quem é que realmente merece, né, a justiça, que merece ser alvo das nossas pérolas, ser alvo do nosso julgamento, porque a gente vai ver que o nosso julgamento ele não pode ser um julgamento feito de qualquer maneira, sem responsabilidade. É um julgamento que precisa ter foco, que precisa edificar. E a palavra de Deus diz que tudo na nossa vida deve ser para edificação. Então, até quando julgarmos, nós devemos edificar os nossos irmãos. E segue. O verso 15 seria igualmente difícil de entender, pois ali Jesus estabelece os princípios que envolvem o julgar se alguém é um falso profeta ou não. A gente vai ver isso mais adiante. Jesus não está nos dizendo para nunca exercermos julgamento, mas sim, Ele está preocupado com o modo como criticamos ou condenamos os outros. Ele está nos alertando contra a atitude crítica, que condena outras pessoas, que se sente superior e farisaica, que menospreza os outros. A gente vai ver isso também. Esta é a atitude que se deleita em criticar, que se aproxima de tudo com o intuito de encontrar defeito, que parece quase esperar pelo pior. É aquele julgamento realmente para matar, para destruir, né? Criticar por criticar, ou julgar por julgar. Ao longo do sermão, Jesus está sempre mais preocupado com as nossas atitudes do que com as nossas ações. O mesmo se aplica aqui. É crucial que os discípulos ajam piedosamente e tenham motivos como os de Cristo quando julgam os outros e apresentam suas opiniões. Ou seja, o nosso julgamento tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Se o nosso julgamento não tiver propósito, eu costumava dizer para a juventude, meus queridos, se você tem algo bom para falar, falem. Edifique a vida uns dos outros. Mas se você não tem algo bom, não tem nada de bom para falar, fique de boca fechada. Fique de boca fechada. É melhor ficar de boca fechada do que abrir a boca achando que vai edificar e você está destruindo, está separando, está dividindo. E muitas pessoas são magoadas, são feridas, e muitos problemas surgem por conta da habilidade
da sabedoria, foi falar que sabedoria, né, em que nós temos que ter para efetuar o julgamento, e o julgamento certo. Não é um julgamento, qualquer julgamento, é um julgamento certo. Então, nesse diapasão, nós vamos identificar algumas coisas que o julgamento tem de errado, né? E o que a gente pode verificar disso, ou dizer que o julgamento é errado? Como? Quando o julgamento é errado? Tem alguns pontos aqui que eu queria identificar com você. Quando o julgamento é errado? Quando ele é feito de um modo negativo e crítico. Ou seja, qualquer crítica é pecaminosa, se o motivo é o de destruir e não o de edificar, como eu falei anteriormente. Mesmo que a crítica seja por si só precisa. Sabe, você identificou o problema, você foi preciso na sua crítica, mas não é esse o foco. Então, quando esse julgamento ele vem eivado de negatividade, ou é negativo, é crítico, puro e simples, seria melhor que você não julgasse. E a gente vai ver passo a passo, e é importante entender porque Jesus falou: não julgueis para serdes julgados. Porque da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. E uma das coisas que tem que ter no nosso julgamento, tem que haver no nosso julgamento, é misericórdia. Porque nós seremos julgados lá na frente, no juízo final. Não é verdade? Nós teremos Jesus como nosso advogado e vai estar lá. E essas coisas, no dia a dia, nesse mundo que nós estamos plantando, que nós estamos semeando, que nós julgamos uns aos outros, sem conhecer, sem intimidade, só em ver. Eu acho incrível como a gente pode estabelecer um julgamento sem conhecer, sem saber, só de olhar, só de ver. E a gente é fera em fazer isso, é rei em fazer isso. A gente olha, a gente capta, a gente observa, e essas variáveis dão para a gente uma precisão no julgamento. E quando a gente vai ver, não é nada disso. Não é nada disso. Quando o julgamento é errado? Quando ele é feito num espírito farisaico. As pessoas muitas vezes criticam os outros para desviar a atenção sobre si mesmas, para parecerem livres de erros, ou para colocarem a culpa sobre outra pessoa. Você lembra de Adão e Eva? O que aconteceu lá? Né? Não era para comer daquele fruto. A Eva foi, incitou Adão, Adão comeu, e aí o Senhor chegou, que visitava eles todo dia, na parte da tarde, né? No cair da tarde do jardim, do dia. E aí, qual foi a desculpa de Adão? O que Adão falou? Não, a culpa é dessa mulher que tu me deu. Ela botou a culpa na mulher e botou a culpa em Deus, que deu a mulher para ele, né? Quer dizer, esse é um espírito farisaico. Quando a gente não assume, né, o nosso erro, e a gente quer transferir o nosso erro, colocando a culpa no outro. Eu costumo dizer aos meus filhos: olha só, se vocês errarem, assumam o erro, falem a verdade, porque com a verdade Deus vai estar junto contigo. Mas se você falar mentira, Deus não vai estar contigo. Então é importante, mesmo que você tenha errado, seja homem, seja mulher, assuma o seu erro diante de Deus e diante dos homens. E Deus vai ser contigo. Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Esse é um aspecto do julgamento que a gente não deve ter. Quando o julgamento é errado? Quando ele não é atenuado pela misericórdia. Nós falamos aqui da misericórdia. Sabemos que os discípulos são chamados para serem misericordiosos. Nós somos chamados para ser misericordiosos. Assim, o julgamento nunca devia ser feito numa maneira áspera, impiedosa, uma maneira fria. Sempre devemos ser positivos e generosos no modo que falamos e avaliamos os outros. É aquilo que eu disse aqui. Se tem alguma coisa boa para falar, fala. Se não tem, fica de boca fechada, meu irmão. Fica de boca fechada.
não destrói a vida do teu irmão, não separa do teu irmão, não divide com o teu irmão. Nós estamos aqui para... E a misericórdia tem que estar no nosso julgamento, né? E a gente pode ver lá, abra lá comigo em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, no versículo... No versículo 2... No versículo 2 diz assim... Vou ler um pouquinho o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós temos que suportar uns aos outros em amor. E a palavra de Deus diz, considerando o outro, em outro trecho, considerando o outro superior a si mesmo. É dessa forma que devemos julgar, é dessa forma que devemos proceder. E há outro texto também, a gente vai passear hoje pela Bíblia, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 5. É isso mesmo? Capítulo 4, versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, a gente tem que jogar com moderação, sem fazer distinção de pessoas, sem fazer acepção de pessoas, né? E a gente vai ver aqui que isso não pode existir, que é o terceiro ponto, ou melhor, o quarto ponto, que o julgamento é errado quando ocorre de que forma? Quando é feito de uma maneira tendenciosa e preconceituosa. Quando eu privilegio aqueles que são meus amigos, que são meus queridos, que são os meus amados. Já viu aquela história? Aos amigos do rei, tudo. Aos os inimigos do rei, os rigores da lei. Né? Eu diria a forca, a foice, a navalha, enfim. A gente não pode ter essa tendência, esse preconceito. As pessoas são frequentemente mais generosas na sua avaliação de si mesmas e das pessoas que gostam do que daqueles que não gostam. Isso é fato. O ser humano é assim, mas a gente tem que retirar isso, né? Esvaziar isso. Por isso que nós não podemos ter acepção, e Deus não faz acepção de pessoas. Por que nós iremos fazer? O julgamento errado se vem de um passado preconceituoso contra a pessoa, ou a classe ou grupo do qual a pessoa se origina, né? E isso pesa. Quando você conhece o passado da pessoa, isso pesa na balança. Isso realmente depende a um julgamento errado. Abra comigo em Tiago 2. Em Tiago 2, a gente vai ver, Tiago 2, no versículo 1 a 4, diz assim: meus irmãos, meu Deus do céu, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também alguns sobre pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assentas aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Diz a palavra de Deus. Quando o julgamento é errado, quando é feito sem todos os fatos, a palavra de Deus diz, e quando isso acontece, a gente vê lá em Provérbios 18, 17, uma apresentação parcial da verdade geralmente passa um quadro completamente falso. É provável que um uso seletivo dos fatos leve um erro de julgamento. A gente, para julgar, a gente precisa conhecer o todo, não é verdade? Lembra daquela história da mãe que perdeu o filho?
né, em que Salomão foi usado para definir quem era a mãe. Lembra dessa história? Em que duas mães tiveram cada um filho, e uma dormiu com o filho, cuidando do filho, e a outra foi dormir com o filho. Eu não sei se ela era gorda, mas ela deve ter deitado em cima do filho, matou o filho e acordou o filho morto. Mas antes que a outra levantasse, ela foi lá e trocou os filhos. E aí, quando a mãe, que tinha o seu filho lá, que sabia que estava vivo, olhou o filho morto, falou: mas esse aqui não é o meu filho. Ela conhecia o filho. Você conhece o filho? Por isso que os médicos vêm, trazem o filho até você para você ver, olhar, né? E você olha o filho, né? Pô, não tem como errar. Esse aqui não é meu filho. E foram levar a causa, ou o caso, para Salomão. E uma dizendo que era mãe, e a outra dizendo que ela não era mãe, e aquele confronto. E Salomão: tá bom, vamos fazer o seguinte: pega esse menino que está vivo e parte ele ao meio. E a verdadeira mãe falou assim: não faça isso, Salomão. Só faltou falar: pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, Salomão. Eu prefiro ficar sem ter o meu filho, mas vê-lo vivo, do que vê-lo morto, ou sendo morto. E a outra mãe que queria: não, divide sim, metade para ela, metade para mim. Eu só pego o filho e dá para essa aqui, que essa é a mãe. E essa aqui, bota lá no cilindró. Queima. Bota na forca. Não, foi nada disso. Não tem isso na Bíblia, não. Isso é brincadeira minha. Foi nada disso, não. Não tem nada disso, não. Mas a sabedoria de Deus e o discernimento, que é uma coisa que a gente tem que ter, precisa existir na nossa forma de julgar. A gente precisa saber julgar, né? Quando o filho vem com uma mentirinha, eu não vou ficar falando aqui dos causos, senão eu não vou passar aqui, eu tenho que passar. Mas tem vários causos, e a gente dá vontade de falar dos causos, e a gente acaba não passando o que tem que passar. Deixa eu correr aqui, que o tempo já são 9h40, meu Deus do céu. 8h40. Hoje tem a apresentação das crianças, enfim, a hora corre. Quando o julgamento é errado? Quando ocorre nas costas da pessoa. E já fez isso? Quem é que já fez isso aqui? Levanta a mão. É um pouco mais que fofoca ou calúnia. Efésios 4:31 fala sobre isso. O que diz Efésios lá? 4:31. Olha lá. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Você muitas vezes, eivado de cólera, ira, blasfêmia, você com raiva, você acaba falando o que não deve falar. Aí calunia, faz fofoca e o negócio desanda. Fala por trás. Todos os envolvidos deveriam estar presentes para falar a verdade, em amor mútuo, e estar dando a oportunidade ao outro de explicar e dar conta da situação ou comportamento. A palavra de Deus diz: olha só, se o teu irmão tem fez alguma coisa errada, vá lá e conversa com ele. Se ele não aceitou a tua fala, pega outro como testemunha e vai lá e conversa com ele. Se ele não aceitou, vai lá e pega ele, e leva outro e vai lá e conversa com ele. Ele não aceitou, traz para a igreja, conversa com ele. Quer dizer, algumas etapas precisam ser queimadas. Precisam ser queimadas, mas pela frente, olhando no olho. Se você tem alguma coisa contra mim, fala no meu olho. Não fala por trás, não. Porque se eu souber, eu pego o teu pescoço. Fala no olho. Olha no olho. Fala, pode falar. Não tem briga. Não tem tempo ruim. E assim a gente vai se edificando, a gente vai se acertando. Eu falei aqui, com ferro, um amigo se afia ao irmão, não é isso? E a gente vai. Tem que ter barulho, gente. Se não tiver barulho, não é casa de Deus, não é família de Deus. Tem que ter barulho. Tem que ter barulho. A gente não pode ficar caladinho, quietinho, achando que está tudo bem. Não, tem que ter barulho. Fale com o pastor, fale com o esposo, fale com a esposa, fale com o filho, fale com a filha. Vamos conversar e vamos acertar todas as coisas. Melhor do que você ficar guardando e ter um piripaque, né? Ter um piripaque. Hoje lá na dança foi até legal. Botaram uma música lá e todo mundo se assustou no movimento. Movimento bonito. O pessoal se assustou. Se tinha alguém aí com problema de coração, ia se assustar.
ia ficar ruim, mas a gente precisa realmente ter esse comportamento. Quando o julgamento errado, quando é feito segundo os padrões humanos. João 7,24 diz para a gente o quê? João 7,24, vamos lá, o que diz João 7,24? João 7,24 diz para a gente que não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça, né? É aquela coisa da aparência, é aquela coisa que a gente leu aqui atrás. Chega a pessoa com um anel de ouro, toda bonita, toda engomadinha, você senta aqui na frente. Aí chega o outro, mão jabrado, né? E a pastora Cristiane falou aqui, nós não somos valorizados, não devemos ser valorizados por aquilo que comemos, nem por aquilo que nós vestimos. Lembra que ela falou de manhã aqui? Você não pode olhar o cara com um relógio Rolex de ouro e tal, pô, esse aí é o cara. Vem cá, doutor. Vem cá, doutora. Senta aqui na frente. Aqui. Aí chega o outro com calça jeans, uma blusinha da Hering, né? Chinelinho de Havaiana. E você, não, você fica lá, fica aqui embaixo, se esconde. Se esconde, fica ali atrás do som. Fica ali atrás, nem senta. Não é assim, gente. Não é verdade? Nós não podemos ser julgados por essa coisa exterior, né? E quem é que pode julgar perfeitamente? Quem é que conhece o coração do homem? Quem é que conhece o pensamento do homem? Quem? Deus. Só Deus. Como é que eu posso estabelecer um julgamento sobre a tua vida? Como é que você pode estabelecer algum julgamento? Você conhece meu coração? Você conhece? Na medida que nós convivemos, que nós temos a intimidade um com o outro, a gente vai vendo o coração do outro. Não é verdade? Você vai ao ponto de você chegar e dizer, poxa, fulano tem um coração bom. Por que você diz que fulano tem um coração bom? Porque você convive, você conhece fulano na intimidade. Você sabe quais são os valores do fulano. Não é verdade? E aí você diz, chega ao ponto de dizer, fulano tem um coração bom. E outros nem são crentes, você fala assim, poxa, fulano é bom, só falta se converter. Não é crente, mas só falta se converter. Mas é bom. Tem pessoas que têm um coração bom. É ou não é? É ou não é? Você não ouviu falar isso, né? Tem pessoas que parece que é mais cristão do que muitos crentes que estão dentro da igreja. Absurdo falar isso, mas é uma realidade. Quando o julgamento é errado, quando ele é feito a partir de motivos pessoais ou das pessoas, somente Deus vê e conhece o seu interior, o coração das pessoas. Raramente conhecer também possa ficar com a luz, que é Jesus, amém? Aleluia. Eu queria, antes de passar para a palavra, dar um aviso. Na próxima sexta-feira, dia 21/12, portanto, 22 horas, nós teremos a última vigília do ano aqui na igreja. Então, que você possa estar se programando, se organizando para estar aqui e participar dessa, que será a última vigília do ano, dia 21/12, a partir das 22 horas. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus 5, melhor, Mateus 7. Nós estamos numa batida da pregação do monte. A pregação do monte onde Jesus começa a descrever o caráter de um discípulo. E este sermão teve o seu prosseguimento, né, através de Mateus 5, que nós já verificamos e já compartilhamos alguns trechos de Mateus 5, avançamos hoje, Mateus 6, e nós entraremos agora no capítulo 7. Nesse primeiro momento, do versículo de Mateus 5, nós esboçamos o relacionamento, né, de um discípulo com o mundo e com a lei, e que passou pelo capítulo 6, onde foi examinada a vida de um discípulo no mundo, que tange ao seu relacionamento com o Pai. Agora, em Mateus 7, nós vamos ver justamente o relacionamento desse discípulo com as pessoas, né? Uma coisa é o relacionamento com o mundo, uma coisa é o relacionamento com o Pai, e uma coisa é o relacionamento com as pessoas. A palavra de Deus diz, inclusive, como é que eu posso dizer que eu amo ao meu irmão, a quem eu vejo,
aliás, que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo. Então, a gente precisa realmente, né, dispensar amor e amar realmente ao próximo, ao nosso irmão, como Deus nos tem amado. E julgar, a gente vai falar de julgamento no reino. Julgar é algo muito complicado, né? Eu diria assim, só o Senhor é o justo juiz. A gente vê no mundo a prática da justiça é uma prática muitas vezes falida, muitas vezes injusta. A justiça querendo ser justa e muitas vezes cometendo injustiças. A gente tem ouvido de julgamentos de pessoas que algumas delas estiveram até no corredor da morte, né, para serem eletrocutadas, e por uma ação, por um evento em que foi levantado sobre aquela pessoa, sobre a vida daquela pessoa, sobre a verificação daquele crime que estava como certo, dado àquela pessoa que iria ser morta. Ela tinha como o desfecho final a pena de morte, e se verificou que ela não era culpada e que ela estava presa injustamente. Quantos e quantos casos a gente tem ouvido, especialmente nos Estados Unidos, que tem pena de morte, de pessoas que, eu diria, por um milagre de Deus, né, por algo que só pode ser algo realmente extraordinário, em que essa pessoa é tirada do corredor da morte e é colocada em vida, após anos e anos de prisão. Então a gente observa, e não é à toa que a Sagrada Escritura nos diz, como em Isaías 64:6, que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Em Mateus 7 diz também, como é que eu posso desejar tirar uma trave do olho do meu irmão se eu não consigo tirar o cisco? Ou melhor, como é que eu posso querer tirar o cisco no olho do meu irmão se eu não consigo tirar a trave do meu olho? E para você tirar o cisco do olho do seu irmão, muitas vezes você tem que ter sensibilidade. Tirar a trave do olho talvez seja algo fácil. Você com uma trave mete a mão e arranca fora. Agora, tirar o cisco, você tem que ter cuidado, sensibilidade. E nesse relacionamento, na forma de nós nos conduzirmos, de nós nos relacionarmos, e especialmente, que é o tema desta noite, julgar, é algo que precisa muito, muito da direção de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Talvez eu fuja um pouco da forma como eu gosto de pregar, né? Que é indo para lá, indo para cá, chegar até aí perto de você, né? Dançar, falar, cantar, enfim. Talvez hoje eu fuja um pouco, e eu pretendo, vou fazer o possível para mim, colocar essa camisa de força, entre aspas, e seguir realmente o script que a gente tem aqui, porque são muitas informações, são muitas leituras. Eu acho importante a gente compartilhar isso hoje, né? Não que se a gente tivesse solto, a gente não faria, mas eu quero realmente me ater, porque nessa ida de vinda, né, você vai, você fala, você dança, e você, né, brinca, você conta um causo, e você, enfim, faz uma graça, né? E esse negócio de julgamento hoje foi até interessante, abrindo um parênteses, né? A gente fez um concurso, para não deixar de contar um caos, né? A gente lá a gente, alguns anos, na França, passeando na França, eu, minha esposa, meus filhos, a Suzana até estava conosco, com as filhas dela, nós estávamos lá numa parte hotel, e lá naquela parte hotel nós fizemos uma brincadeira de um concurso de dança, né? Então, os dançarinos, era eu, o Mateus e o Pedro, e os jurados, né, foi o Lucas, que eu brinco com ele, o magistrado, a Ruth e a minha esposa. Só que, né, aquele julgamento, aquele ato em si foi evado de vícios,
né? E foi um julgamento mais injusto que eu já vi na minha vida. Olha, fiquei em último lugar. Como é que pode eu ficar em último lugar como dançarino? Você olha para o Mateus, parece um verdugo. Olha para o Pedro, Pedro é Edson. Pedro é Edson. O cara é bom, o cara é dançarino. Esse é bailarino. Agora, eu ficar em último foi a maior injustiça. E hoje, em casa, a gente teve uma reprise, mais ou menos, né? Com jurado feminino, né? A Ingrid, a Bianca e a minha esposa, né? O magistrado foi tirado, falaram para ele não poderia participar do julgamento, foi retirado, e a gente pôde ver realmente que o rei da valsa, o rei da dança, não é, bicho Pedro? Enfim, isso aqui é só para a gente distrair, mas a gente precisa realmente ter esse senso de julgamento muito afinado com o que Deus quer. E se a gente pegar o texto que nós vamos ler em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 a 6, já começa dizendo assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos dilacerem. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a Tua palavra aqui, ó Deus, de forma que tudo que o Senhor deseja que seja compartilhado nesta noite, nós possamos fazê-lo, ó Deus, na direção do Teu Espírito, Pai. Não permita, ó Deus, que a gente venha devagar, que a gente venha se estender, mas trava a língua, ó Deus, realmente coloca freio na minha língua, Senhor, para que somente, ó Deus, aquilo que deva ser falado e compartilhado seja feito segundo a Tua vontade, ó Pai. E nós possamos, nessa tônica, Senhor, seguindo esse estudo, realmente aperfeiçoar, ó Deus, o nosso relacionamento, que não é não só um relacionamento de discípulo com o Senhor, não é um relacionamento de pai, não é um relacionamento, Senhor, que se limita do filho com o pai, mas um relacionamento, ó Deus, que se estende quando nós temos que nos relacionar com o irmão, uns com os outros, ó Deus. E que o Senhor possa, assim, fazer com que a nossa mente se abra, que nós possamos entender e, baseado nos Teus princípios, ó Deus, primeiramente, não julgar, não querer julgar, mas isso não quer dizer também que nós não possamos julgar, mas quando fizermos, possamos fazê-lo com sabedoria, com discernimento e com a justiça que vem do Senhor, ó Pai. Porque só o Senhor, só o Teu Espírito pode nos fazer realmente julgar todas as coisas da forma como o Senhor olha, como o Senhor vê, como o Senhor enxerga. E só o Senhor é quem enxerga realmente a mente e o coração do homem, Pai. Portanto, ajuda-nos nesta noite, ó Pai, a dissecar este tema, a expandirmos, a nos realmente
ampliar o nosso conhecimento, ó Deus, para que em tudo possamos exaltar o Senhor e tudo seja feito para a honra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Não julgueis. E a palavra de Deus diz para não julgarmos. E é algo muito difícil, né? É não julgar. Este princípio não significa que os discípulos nunca devem fazer quaisquer julgamento ou expressar opiniões, pois o verso 6 seria impossível de se aplicar caso os discípulos nunca pudessem exercer julgamento de alguma forma. Não podemos identificar um cachorro ou um porco sem exercermos alguma forma de julgamento. E isso a gente precisa ter. E a gente só pode decifrar, entender quem é cão, quem é porco e quem é que realmente merece, né, a justiça, que merece ser alvo das nossas pérolas, ser alvo do nosso julgamento, porque a gente vai ver que o nosso julgamento ele não pode ser um julgamento feito de qualquer maneira, sem responsabilidade. É um julgamento que precisa ter foco, que precisa edificar. E a palavra de Deus diz que tudo na nossa vida deve ser para edificação. Então, até quando julgarmos, nós devemos edificar os nossos irmãos. E segue. O verso 15 seria igualmente difícil de entender, pois ali Jesus estabelece os princípios que envolvem o julgar se alguém é um falso profeta ou não. A gente vai ver isso mais adiante. Jesus não está nos dizendo para nunca exercermos julgamento, mas sim, ele está preocupado com o modo como criticamos ou condenamos os outros. Ele está nos alertando contra a atitude crítica, que condena outras pessoas, que se sente superior e farisaica, que menospreza os outros. A gente vai ver isso também. Esta é a atitude que se deleita em criticar, que se aproxima de tudo com o intuito de encontrar defeito, que parece quase esperar pelo pior. É aquele julgamento realmente para matar, para destruir, né? Criticar por criticar, ou julgar por julgar. Ao longo do sermão, Jesus está sempre mais preocupado com as nossas atitudes do que com as nossas ações. O mesmo se aplica aqui. É crucial que os discípulos ajam piedosamente e tenham motivos como os de Cristo quando julgam os outros e apresentam suas opiniões. Ou seja, o nosso julgamento tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Se o nosso julgamento não tiver propósito, eu costumava dizer para a juventude, meus queridos, se você tem algo bom para falar, falem. Edifique a vida uns dos outros. Mas se você não tem algo bom, não tem nada de bom para falar, fique de boca fechada. Fique de boca fechada. É melhor ficar de boca fechada do que abrir a boca achando que vai edificar e você está destruindo, está separando, está dividindo. E muitas pessoas são magoadas, são feridas, e muitos problemas surgem por conta da habilidade, da sabedoria. Foi falar que sabedoria, né, em que nós temos que ter para efetuar o julgamento. E o julgamento certo. Não é um julgamento, qualquer julgamento. É um julgamento certo. Então, nesse diapasão, nós vamos identificar algumas coisas que o julgamento tem de errado, né? E o que a gente pode verificar disso? Ou dizer que o julgamento é errado? Como? Quando o julgamento é errado? Tem alguns pontos aqui que eu queria identificar com você. Quando o julgamento é errado? Quando ele é feito de um modo negativo e crítico. Ou seja, qualquer crítica é pecaminosa, se o motivo é o de destruir e não o de edificar, como eu falei anteriormente. Mesmo que a crítica seja por si só precisa. Sabe, você identificou o problema, você foi preciso na sua crítica, mas não é esse o foco. Então, quando esse julgamento ele vem eivado de negatividade, ou é negativo, é crítico, puro e simples, seria melhor que você não julgasse. E a gente vai ver, passo a passo,
E é importante entender porque Jesus falou: não julgueis para serdes julgados. Porque da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. E uma das coisas que tem que ter no nosso julgamento, tem que haver no nosso julgamento, é a misericórdia. Porque nós seremos julgados lá na frente, no juízo final. Não é verdade? Nós teremos Jesus como nosso advogado e vai estar lá. E essas coisas, no dia a dia, nesse mundo que nós estamos plantando, que nós estamos semeando, que nós julgamos uns aos outros, sem conhecer, sem intimidade, só em ver. Eu acho incrível como a gente pode estabelecer um julgamento sem conhecer, sem saber, só de olhar, só de ver. E a gente é fera em fazer isso, é rei em fazer isso. A gente olha, a gente capta, a gente observa e essas variáveis dão para a gente uma precisão no julgamento. E quando a gente vai ver, não é nada disso. Não é nada disso. Quando o julgamento é errado? Quando ele é feito num espírito farisaico. As pessoas muitas vezes criticam os outros para desviar a atenção sobre si mesmas, para parecerem livres de erros ou para colocarem a culpa sobre outra pessoa. Você lembra de Adão e Eva? O que aconteceu lá? Né? Não era para comer daquele fruto. A Eva foi, incitou Adão, Adão comeu, e aí o Senhor chegou, que visitava eles todo dia, na parte da tarde, né? No cair da tarde do jardim, do dia. E aí, qual foi a desculpa de Adão? O que Adão falou? Não, a culpa é dessa mulher que tu me deu. Ela botou a culpa na mulher e botou a culpa em Deus, que deu a mulher para ele, né? Quer dizer, esse é um espírito farisaico. Quando a gente não assume, né, o nosso erro, e a gente quer transferir o nosso erro, colocando a culpa no outro. Eu costumo dizer aos meus filhos: olha só, se vocês errarem, assumam o erro, falem a verdade, porque com a verdade Deus vai estar junto contigo. Mas se você falar mentira, Deus não vai estar contigo. Então é importante, mesmo que você tenha errado, seja homem, seja mulher, assuma o seu erro diante de Deus e diante dos homens. E Deus vai ser contigo. Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Esse é um aspecto do julgamento que a gente não deve ter. Quando o julgamento é errado? Quando ele não é atenuado pela misericórdia. Nós falamos aqui da misericórdia. Sabemos que os discípulos são chamados para serem misericordiosos. Nós somos chamados para ser misericordiosos. Assim, o julgamento nunca devia ser feito numa maneira áspera, impiedosa, uma maneira fria. Sempre devemos ser positivos e generosos no modo que falamos e avaliamos os outros. É aquilo que eu disse aqui. Se tem alguma coisa boa para falar, fala. Se não tem, fica de boca fechada, meu irmão. Fica de boca fechada. Não destrói a vida do teu irmão, não separa do teu irmão, não divide com o teu irmão. Nós estamos aqui para... E a misericórdia tem que estar no nosso julgamento, né? E a gente pode ver lá, abra lá comigo em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, no versículo... No versículo 2... O versículo 2 é assim. Vou ler um pouquinho o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós temos que suportar uns aos outros em amor. E a palavra de Deus diz, considerando o outro, em outro trecho, considerando o outro superior a si mesmo. É dessa forma que devemos julgar, é dessa forma que devemos proceder. E há outro texto também, a gente vai passear hoje pela Bíblia, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 5. É isso mesmo?
Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, a gente tem que jogar com moderação, sem fazer distinção de pessoas, sem fazer acepção de pessoas, né? E a gente vai ver aqui que isso não pode existir, que é o terceiro ponto, ou melhor, o quarto ponto, que o julgamento é errado quando ocorre de que forma? Quando é feito de uma maneira tendenciosa e preconceituosa. Quando eu privilegio aqueles que são meus amigos, que são meus queridos, que são os meus amados. Já viu aquela história? Aos amigos do rei, tudo. Aos os inimigos do rei, os rigores da lei. Né? Eu diria a forca, a foice, a navalha, enfim. A gente não pode ter essa tendência, esse preconceito. As pessoas são frequentemente mais generosas na sua avaliação de si mesmas e das pessoas que gostam do que daqueles que não gostam. Isso é fato. O ser humano é assim. Mas a gente tem que retirar isso, né? Esvaziar isso. Por isso que nós não podemos ter acepção, e Deus não faz acepção de pessoas. Por que nós iremos fazer? O julgamento errado se vem de um passado preconceituoso contra a pessoa, ou a classe ou grupo do qual a pessoa se origina, né? E isso pesa. Quando você conhece o passado da pessoa, isso pesa na balança. Isso realmente depende a um julgamento errado. Abra comigo em Tiago 2. Em Tiago 2, a gente vai ver, Tiago 2, no versículo 1 a 4, diz assim: meus irmãos, meu Deus do céu, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também alguns sobre pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assentas aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Diz a palavra de Deus. Quando o julgamento é errado, quando é feito sem todos os fatos, a palavra de Deus diz, e quando isso acontece, a gente vê lá em Provérbios 18, 17, uma apresentação parcial da verdade geralmente passa um quadro completamente falso. É provável que um uso seletivo dos fatos leve um erro de julgamento. A gente, para julgar, a gente precisa conhecer o todo, não é verdade? Lembra daquela história da mãe que perdeu o filho, né? Em que Salomão foi usado para definir quem era a mãe? Lembra dessa história? Em que duas mães tiveram cada um filho, e uma dormiu com o filho, cuidando do filho, e a outra foi dormir com o filho. Eu não sei se ela era gorda, mas ela deve ter deitado em cima do filho, matou o filho, e acordou o filho morto. Mas antes que a outra levantasse, ela foi lá e trocou os filhos. E aí, quando a mãe, que tinha o seu filho lá, que sabia que estava vivo, olhou o filho morto, falou: mas esse aqui não é o meu filho. Ela conhecia o filho. Você conhece o filho? Por isso que os médicos vêm, trazem o filho até você, para você ver, olhar, né? E você olha o filho, né? Pô, não tem como errar. Esse aqui não é meu filho. E foram levar a causa, ou o caso, para Salomão. E uma dizendo que era mãe, e a outra dizendo que ela não era mãe, e aquele confronto. E Salomão: tá bom, vamos fazer o seguinte: pega esse menino que está vivo e parte ele ao meio. E a verdadeira mãe falou assim: não faça isso, Salomão. Só faltou falar: pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, Salomão. Eu prefiro ficar sem ter o meu filho, mas vê-lo vivo, do que vê-lo morto, ou sendo morto.
E a outra mãe que queria, não, divide sim, metade para ela, metade para mim. Eu só pego o filho e dá para essa aqui, que essa é a mãe. E essa aqui, ó, bota lá no cilindró. Queima. Bota na forca. Não, foi nada disso. Não tem isso na Bíblia, não. Isso é brincadeira minha. Foi nada disso, não. Não tem nada disso, não. Mas a sabedoria de Deus e o discernimento, que é uma coisa que a gente tem que ter, precisa existir na nossa forma de julgar. A gente precisa saber julgar, né? Quando o filho vem com uma mentirinha, eu não vou ficar falando aqui dos causos, senão eu não vou passar aqui, eu tenho que passar. Mas tem vários causos, e a gente dá vontade de falar dos causos, e a gente acaba não passando o que tem que passar. Deixa eu correr aqui, que o tempo já são 9h40, meu Deus do céu. 8h40. Hoje tem a apresentação das crianças, enfim, a hora corre. Quando o julgamento é errado? Quando ocorre nas costas da pessoa. E já fez isso? Quem é que já fez isso aqui? Levanta a mão. É um pouco mais que fofoca ou calúnia. Efésios 4:31 fala sobre isso. O que diz Efésios lá? 4:31. Olha lá. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Você muitas vezes eivado de cólera, ira, blasfêmia, você com raiva, você acaba falando o que não deve falar. Aí calunia, faz fofoca e o negócio desanda. Fala por trás. Todos os envolvidos deveriam estar presentes para falar a verdade, em amor mútuo, e estar dando a oportunidade ao outro de explicar e dar conta da situação ou comportamento. A palavra de Deus diz, olha só, se o teu irmão tem fez alguma coisa errada, vá lá e conversa com ele. Ah, se ele não aceitou a tua fala, pega outro como testemunha e vai lá e conversa com ele. Ah, se ele não aceitou, vai lá e pega ele e leva outro e vai lá e conversa com ele. Ele não aceitou, traz para a igreja, conversa com ele. Quer dizer, algumas etapas precisam ser queimadas. Precisam ser queimadas, mas pela frente, olhando no olho. Se você tem alguma coisa contra mim, fala no meu olho. Não fala por trás, não. Porque se eu souber, eu pego o teu pescoço. Fala no olho. Olha no olho. Fala, pode falar. Não tem briga. Não tem tempo ruim. E assim a gente vai se edificando, a gente vai se acertando. Eu falei aqui, com ferro, um amigo se afia ao irmão, não é isso? E a gente vai. Tem que ter barulho, gente. Se não tiver barulho, não é casa de Deus, não é família de Deus. Tem que ter barulho. Tem que ter barulho. A gente não pode ficar caladinho, quietinho, achando que está tudo bem. Não, tem que ter barulho. Fale com o pastor, fale com o esposo, fale com a esposa, fale com o filho, fale com a filha. Vamos conversar e vamos acertar todas as coisas. Melhor do que você ficar aguardando e ter um piripaque, né? Ter um piripaque. Hoje lá na dança foi até legal. Botaram uma música lá e todo mundo se assustou no movimento. Movimento bonito. O pessoal se assustou. Se tinha alguém aí com problema de coração, ia se assustar. Ia ficar ruim. Mas a gente precisa realmente ter esse comportamento. Quando o julgamento é errado? Quando é feito segundo os padrões humanos. João 7:24 diz para a gente o quê? João 7:24. Vamos lá, o que diz João 7:24. João 7:24 diz para a gente que não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça, né? É aquela coisa da aparência, é aquela coisa que a gente leu aqui atrás. Chega a pessoa com um anel de ouro, toda bonita, toda engomadinha. Você senta aqui na frente. Aí chega o outro, mão jabrado, né? E a pastora Cristiane falou aqui, nós não somos valorizados, não devemos ser valorizados por aquilo que comemos, nem por aquilo que nós vestimos. Lembra que ela falou de manhã aqui? Você não pode olhar o cara com um relógio Rolex de ouro e tal, pô, esse aí é o cara. Vem cá, doutora, senta aqui na frente, aqui. Aí chega o outro com calça jeans, uma blusinha da Hering, né, chinelinho de Havaiana, e você, não, você fica lá, fica aqui embaixo, se esconde. Se esconde, fica ali atrás do som. Fica ali atrás, nem senta, não é assim, gente. Não é verdade? Nós não podemos ser julgados por essa coisa exterior, né?
E quem é que pode julgar perfeitamente? Quem é que conhece o coração do homem? Quem é que conhece o pensamento do homem? Quem? Deus. Só Deus. Como é que eu posso estabelecer algum julgamento sobre a tua vida? Como é que você pode estabelecer algum julgamento? Você conhece meu coração? Você conhece? Na medida que nós convivemos, que nós temos a intimidade um com o outro, a gente vai vendo o coração do outro. Não é verdade? Você vai ao ponto de você chegar e dizer: poxa, fulano tem um coração bom. Por que você diz que fulano tem um coração bom? Porque você convive, você conhece fulano na intimidade. Você sabe quais são os valores do fulano. Não é verdade? E aí você diz, chega ao ponto de dizer: fulano tem um coração bom. E outros nem são crentes, você fala assim: poxa, fulano é bom, só falta se converter. Não é crente, mas só falta se converter. Mas é bom. Tem pessoas que têm um coração bom. É ou não é? É ou não é? Você não ouviu falar isso, né? Tem pessoas que parece que é mais cristão do que muitos crentes que estão dentro da igreja. Absurdo falar isso, mas é uma realidade. Quando o julgamento é errado? Quando ele é feito a partir de motivos pessoais ou das pessoas. Somente Deus vê e conhece o seu interior, o coração das pessoas. Raramente conhecemos nossos próprios motivos. Assim, há muita pouca probabilidade de avaliarmos corretamente os motivos dos outros. 1 Samuel 16, 17 e 1 Coríntios 4, 4. Vou ficar no 1 Samuel 17 para a gente correr. 1 Samuel 17 foi aquele julgamento em que Samuel foi lá na casa de Jessé para escolher aquele que seria o rei de Israel. E aí Jessé só tinha filho bonito, né? Parecia o Heitor, só tinha filho bonito. Né? O cara entrou lá, pô, veio o Lucas, não, ele não é o mais velho. Veio o Mateus, não, também não é esse. Aí, você não tem mais filho? Não, tenho. E aí trouxeram lá, né, depois de passar uma peneira, trouxeram o Davi. Aí veio o Pedro. Aí veio o Pedro. É esse, Samuel. Você tem que olhar, Samuel, com os olhos, com os meus olhos. Você olha o exterior, eu contemplo o coração, disse Deus. Não é verdade? A gente tem que olhar o coração. Olha o coração. É isso que deve levar a você a julgar edificando o teu irmão, construindo, levantando o teu irmão. Quando você tem o seu olhar que olha o coração. E se a pessoa é bom, e partindo do pressuposto que todos são bons, têm um bom coração, a gente tem que ter misericórdia e considerar esse coração bom. Amém? Não olhar para os erros, porque nós falhamos, todos nós erramos, todos nós cometemos falhas. Todos nós erramos. Aquela mulher estava ali, pecou, adúltera, e o pessoal queria atacar. Na verdade, né, pegaram pedra para jogar naquela mulher. Se pegaram pedra, era para jogar na mulher, né? Não era na Geni, era para jogar naquela mulher adúltera. E o que aconteceu? Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E o pessoal foi deixando a pedra. Por quê? Porque todos têm pecado. Como é que nós podemos julgar o outro? Como é que eu posso ser duro no julgamento com o meu irmão se eu tenho pecado? Quando o julgamento é errado, quando é feito num ar de finalidade, devemos sempre tomar cuidado com os nossos julgamentos. Mateus 13, 24, esse é grande. É aquela passagem que mostra que o rei fará o julgamento final. Talvez estejamos errados e devemos enunciar esta possibilidade, como Paulo faz em 1 Coríntios 13, 9. Devemos mostrar que estamos dispostos a mudar nossas opiniões. Nunca podemos condenar outra pessoa de improviso ou fazer algum pronunciamento final. Né? Aí a gente vê lá em 1 Coríntios 4, eu vou ler aqui 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5 diz assim: portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus manifestará os desígnios do coração, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, mas eu não conheço o teu coração, você não conhece o meu coração. Você não conhece os meus pensamentos, mas Deus sabe quais são os meus pensamentos. Deus conhece os teus pensamentos. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Que está no teu coração, que eu não sei qual é, que está nos teus pensamentos, que eu não sei qual é, que eu não tenho alcance. Mas conhecereis a verdade.
conhecereis a quem? A Cristo. A Jesus Cristo. E na medida que eu conheço a Jesus Cristo, eu tenho que ser misericordioso. Não tem como conhecer a Jesus sem ser misericordioso, meu irmão. E essa é uma característica do Senhor, a misericórdia de Deus. E que a palavra diz que ela dura para sempre. Quantas vezes você deve perdoar ao seu irmão? 70? Hã? Quanto? 70 vezes 7. Na verdade, Jesus está dizendo o seguinte: não tem limite. Não tem limite. Não é essa conta. 70 vezes 7 dá quanto? 490, não é isso? Não. 7 vezes 7, 49, é isso mesmo. 490. Não é isso. É infinitamente. Você tem... Oi? Por dia. Imagina, por dia. Por dia. Imagina. É misericórdia pura. Por isso que a misericórdia dura para sempre. Quando o julgamento é errado, quando ele é feito sem nenhum respeito a Deus como juiz, quando eu me avoco como o dono da verdade, somos todos chamados para fazer alguns julgamentos em várias circunstâncias, mas nosso papel nunca é de brincar com Deus. Somente Ele é o juiz. Tiago 4,12 fala sobre isso. Tentamos usurpar o papel exclusivo de Deus sempre que buscamos algum tipo de vingança ou tentamos dar o troco àqueles que cometeram algum erro contra nós. Isso é próprio do ser humano. Você tem uma unha encravada contra o teu irmão, na primeira oportunidade que você tiver, você vai marretar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Não. Não, aqui só tem gente boa, só tem... Não, mas é isso. A gente não pode. O Romanos 12, 9 diz o seguinte. Romanos 12, 9, fala aqui, ó. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Né? Em 1 Coríntios 4, 5, diz o seguinte, 1 Coríntios 4, 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo em que venha o Senhor, o qual não somente trará a luz, eu já li isso aqui, né? A plena luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Ou seja, apegai-vos ao bem, nós temos que fazer o bem. E a palavra de Deus ainda diz o seguinte: não é só amar o seu irmão, não, você tem que amar o seu inimigo. Então imagina o teu grau de excelência em misericórdia e em amor em relação ao outro. Se você tem que amar até o seu inimigo, aquele que é chato, aquele que te traiu, aquele que te apunhalou por trás, aquele que fez fofoca de você, aquele que te distratou. O evangelho, o papo é reto, como eu disse aí. Eu tenho dito, o papo é reto. Mas nesse contexto, Jesus oferece algumas razões fortes pelas quais os discípulos não deviam julgar. A primeira dela é: para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. A razão principal pela qual não julgamos os outros é que nós mesmos não queremos ser julgados pelo Rei. 1 João 2, 28. Encoraja-nos a não nos envergonharmos quando virmos a Deus face a face. Precisamos viver cuidadosamente agora, se não quisermos então ser envergonhados. Se julgamos os outros agora, nós mesmos seremos julgados então. E da forma como você julgar o teu irmão, lembra-se que você vai ser julgado lá no tribunal na frente. Então tenha misericórdia com o teu irmão, para que o Senhor tenha misericórdia de você também. Amém? E ele fala sobre 3 julgamentos, né? O julgamento final e básico, que determina a nossa posição perante Deus e separa os crentes e os incrédulos, ovelhas e bodes, aqueles que vão para o inferno e aqueles que vão para o céu. O outro julgamento, julgamento contínuo, amparando, castigando os crentes,
como está descrito em 1 Coríntios 5, 1, 8 e 11, 27, 32, depois se você quiser ler. E o julgamento dos galardões dos crentes quando Deus distribui a herança e os galardões, os quais temos notado ao longo do nosso estudo sobre o reino. A galardão, e nós esperamos, em nome de Jesus, todos nós receberemos nossos galardões diante de Deus, diante de todos, pelas boas obras, pelos bons feitos que nós fizemos aqui na terra, né, uns com os outros, seja conhecido, seja da família, seja preto, seja branco, seja azul, seja vermelho, enfim, os nossos atos de justiça, os nossos atos de bondades, isso vai pesar a nosso favor diante de Deus, e a nossa misericórdia, que tem que durar para sempre. O segundo ponto, e uma segunda razão forte que Jesus oferece para que nós não julguemos, para que nós não devamos julgar, eu falei aqui, para que não sejais julgados. A segunda é, para que não estabeleçamos o padrão de nosso próprio julgamento. O que é isso? É a segunda razão para não julgarmos. Quando os discípulos julgam os outros, não somente produzem um julgamento sobre si mesmos, mas também estabelecem um padrão que Deus usará para julgá-los. Olha aí. Se somos rápidos e ansiosos para escrutar e condenar os outros, não poderemos reclamar quando Deus fizer a mesma coisa conosco. Oi, ouviu? Da mesma forma com que julgardes, será julgado. Então, melhor não julgar, meu irmão. Melhor não julgar. E o terceiro motivo é porque somos incapazes de julgar. Se a justiça constituída é incapaz de julgar, se ela comete erros, se ela comete injustiças, como disse aqui no começo, quem é que pode julgar corretamente? Quem é que tem essa autoridade, eivado de justiça para estabelecer esse julgamento preciso, correto? Senão o Senhor. Jesus, nesse texto de 3,5, de Mateus, que nós lemos de 7, 3,5, Jesus usa de sarcasmo e ironia para explicar que não devemos julgar os outros porque simplesmente não conseguimos fazer isto adequadamente. Ele salienta que se estivéssemos realmente preocupados com a justiça e a verdade, lidaríamos conosco primeiro. Seríamos até mesmo mais críticos de nós mesmos do que somos dos outros. E essa é algo muito interessante. Lembra quando eu falei na primeira vez, como é que eu posso querer tirar o cisco do olho do meu irmão se eu não consigo tirar a trave do meu olho? Né? Como é que eu posso querer julgar se a nossa justiça não passa de trapo de imundície? Quer dizer, que capacidade que eu tenho de julgar? Que capacidade que você tem de julgar? Mas a gente precisa realmente fazer distinção das coisas. E que eu disse no início também, que não quer dizer que eu não possa julgar, e que você não possa julgar. Mas a gente deve fazer esse julgamento, né, eivado de justiça, de misericórdia, de amor, de bondade. E há algo que as Sagradas Escrituras nos ensinam que a gente deve ter, né, e pedir a Deus se você não tem, que é o dom de discernimento. Discernimento de espírito. Porque como é que você pode lançar pérola aos porcos e compartilhar aquilo que é santo aos cães? Se você fizer isso, você vai ser estraçalhado, você vai ser destroçado, você vai ser xingado, você vai ser agredido, você vai a pessoa, porque não entende. Não entende. A palavra de Deus só se discerne espiritualmente. Você falar de Deus para a pessoa, você precisa estar realmente, primeiro, imbuído dessa autoridade, desse conhecimento, desse Espírito, que é o Espírito Santo, falar com amor, com sabedoria, mas você precisa também discernir com quem você está falando. Você não pode lançar a pérola aos porcos. Você não pode falar de santidade com quem não quer saber de Jesus, com quem não quer santidade, que tem uma vida, né, que não demonstra
nenhum ponto de arrependimento, não dá abertura, que você perceba que ela precisa ouvir. A gente precisa ter sabedoria, a gente precisa buscar de Deus. Devemos resistir à tentação de sermos críticos e rápidos em condenar as pessoas. No entanto, devemos também reconhecer as instruções do Novo Testamento para examinar todas as coisas e provar os espíritos. Tessalonicenses 5:21 fala sobre isso. 1 Tessalonicenses 5:21 diz para a gente o seguinte. 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. E a gente tem em 1 João 4:1-3. 1 João 1:4. Primeira Epístola de João 4:1-3. Que diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Essa é uma forma de você saber se o Espírito que está falando é de Deus ou não é de Deus, né? Se é o diabo, se não é o diabo. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Amém? Nós devemos distinguir com que espírito falamos. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos realmente ter a sensibilidade para abordarmos uns aos outros, para falar uns com os outros. E melhor que a gente vê na Sagrada Escritura é que nós não temos que julgar. É melhor ter misericórdia. Exerça a misericórdia. Não julgue, mas se você julga e quer julgar, e você, não estou dizendo que você não deva julgar, mas procure julgar da forma mais correta. E qual é a forma mais correta de julgar? É considerando o teu irmão superior a si mesmo, é movido pelo Espírito Santo, porque se você não for movido por Espírito Santo para falar, não fale pelo impulso, não seja movido por ira, não seja movido por descontentamento, não seja movido por raiva, por ódio, não seja movido por indignação, não. Seja movido pelo Espírito Santo, com sabedoria, com amor, porque esse Espírito, quando você chegar, você vai falar com amor, e tudo deve ser feito, falado com amor. Tudo que for falado, seja falado com amor, com doçura, com suavidade. Na hora certa, no momento certo. E qual é a hora certa? Qual é o momento certo? O momento de Deus, em que o Espírito Santo te constrange, que o Espírito Santo te aperta, em que você deve levar uma palavra ao teu irmão. Assim, nós devemos julgar. E sempre, além disso tudo, tendo misericórdia. Porque sem misericórdia, nem se mova. Nem se mova. Porque você pode estar caindo justamente naquela situação. Da forma que você julga o seu irmão sem misericórdia, lá na frente, você pode ser julgado também sem a mesma misericórdia que você tinha que ter tido com o teu irmão. Amém? Então vamos afinar aí a nossa forma de julgar, vamos buscar de Deus realmente aquilo que nós já estabelecemos. Julgamentos não só falados, né? A gente julga falando muitas vezes, se manifestando verbalmente, a gente julga na mente, né? Com os pensamentos, a gente pensa, a mente da gente
viaja, né? A gente julga por aquilo que sentimos, né? Não é por força, nem por violência, não é por sentimento, não é por emoção, não é por indignação, é pelo meu Espírito, é pelo Espírito Santo. Nós somos e devemos ser movidos em todas as coisas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, então. Aleluia. Aleluia. Eu quero que nesse momento você se coloque diante de Deus de uma forma bem sincera. Como eu disse no início, a gente não pode continuar empurrando as coisas para debaixo do tapete. A gente não pode continuar a viver sem confrontar. E o primeiro confronto que nós temos é com nós mesmos. Nós devemos nos confrontar e confrontarmos diante de Deus, antes de confrontarmos a qualquer coisa ou a quem quer que seja. Então eu quero desafiar a você nesta noite que você possa, nesse momento, fazer uma reflexão sobre tudo isso. E fazendo uma reflexão, buscar em Deus, o Espírito Santo, que nesta hora possa tocar o teu coração, e o meu também, e trazer à nossa mente momentos, situações em que a gente se precipitou no julgamento, em que a gente estabeleceu um juízo. Isso é muito recorrente, a gente julga e logo estabelece o juízo, né? Ou o veredito, batemos o martelo. E quantas vezes você e eu, em algumas situações, não tivemos a decepção de ver que não era nada daquilo. Não era nada daquilo. E que só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. E eu quero realmente, aproveitando esses minutos finais desse momento da pregação, que você se coloque diante do Senhor, que está com seus olhos fitos sobre nós, com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, e que você possa se abrir, você falar aí com Deus, colocar diante de Deus, rasgar o seu coração, não tentando esconder nada, mas sendo sincero, olhando no olho, face a face, olhando como se Deus estivesse diante de você agora, e você rasgar o teu coração e abrir a sua boca e dar o grito de liberdade. E a palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você esteja encarcerado pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias ações, e que você precisa ser liberto, e que você precisa sair dessa prisão. E o Espírito Santo, da mesma forma como libertou Paulo na prisão, em que as grades e toda aquela estrutura se rompeu, caiu, aleluia. Deus pode fazer ruir e cair toda a estrutura que te prende, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. E você poder liberar perdão nesta hora, talvez para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua filha, para o seu filho, para o seu irmão, para a sua mãe, para a sua tia, para o seu irmão da igreja, para o seu pastor, enfim, nós possamos realmente tomar essa atitude agora. E como eu falei, a atitude ela tem que ser seguida de propósito, que é isso que vai mover as nossas ações. E ações são coisas contínuas, são recorrentes, tem que ser recorrente nas nossas vidas, por isso contínuas, há uma continuidade, é ação, é um movimento na nossa vida. Aleluia. Se você quiser colocar a mão no seu coração, você coloque, mas eu quero orar por você, te ajudar neste momento, e eu também, pedindo ao Senhor: Pai, nós queremos realmente nos apresentar diante de Ti, ó Pai, a despeito de tudo que nós já passamos, Senhor, e especialmente, Senhor, ainda que
em momentos, em situações em que talvez até estivéssemos cheios de razão, ou completos de razão, ó Pai. Mas que ainda assim nos indignamos, julgamos, estabelecemos um veredito, ó Deus, sem misericórdia, sem amor, sem bondade. E fracassamos, Senhor, no momento, ó Deus, em que deveríamos amar, ó Deus, aquele que nos traiu, aquele que nos fez mal, aquele que nos vilipendiou, aquele que nos agrediu com palavras ou até fisicamente, aquele que caluniou por trás, ó Deus, que fez injúrias, aquele, ó Deus, que se levantou de uma forma, ó Deus, que não esperávamos. E talvez seja próximo de nós, Senhor, seja da família, seja íntimo até, ô Senhor. Mas independente da proximidade, Senhor, Tua palavra nos ensina que nós temos que amar até o nosso inimigo e até o julgamento que estabelecemos contra os nossos inimigos não podem ser eivados de injustiça, de indignação, de raiva, de ódio. Ô Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque se há algum ou alguém que se encontra, ó Deus, preso por essas situações, por esses atos de injustiça, que o Senhor venha hoje libertar em nome de Jesus, que as cadeias que prendem caiam por terra e se rompam em nome de Jesus Cristo, Pai. E haja paz, Senhor. E nós possamos liberar perdão, estabelecer o julgamento, ó Deus, de justiça, a verdadeira justiça, que vem do Senhor, ó Pai. E Tu és o justo, o verdadeiro juiz, ó Pai. Dá-nos sabedoria, Pai. E vem realmente nos mover de acordo, ó Deus, para que a Tua vontade, a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua justiça, Senhor, sejam reais e presentes em cada vida, em nome de Jesus. Nós Te damos graças por tudo, Senhor, e a Ti seja a honra, glória e louvor para sempre. Amém e amém, Deus. Amém.